vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, seus discípulos se aproximaram. E abrindo a boca, ensinava-os, dizendo. Agora vamos ler no capítulo 5, o versículo 48. Capítulo 5, versículo 48. Pois sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Até aí. Nós estamos aqui no princípio do capítulo 5, estamos sendo introduzidos àquele que é chamado do Sermão do Monte. Esse é um nome que tem sido dado porque ele foi falado pelo Senhor Jesus Cristo num monte, uma montanha, onde ele levou os seus discípulos, as multidões que o seguiam. E tem sido chamado assim. Provavelmente o Sermão do Monte é uma das passagens da Escritura que tem tido mais dificuldades de interpretação ao longo do tempo na história da cristandade. Muitos irmãos têm tentado explicar esse sermão e tem várias diferenças nas interpretações que você pode achar nos diferentes comentários, por exemplo, os diferentes irmãos que têm tentado de explicar esse sermão. Mas claramente esse sermão contém, o conteúdo desse sermão é o ensino do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Quando você lê aí no primeiro versículo do capítulo 5, diz que o Senhor, vendo a multidão que eu seguia, que está explicada aí a partir do versículo 23 do capítulo 4, essa multidão que seguia o Senhor por causa de que o Senhor curava as doenças, as enfermidades e expulsava os demônios. Então, por isso, essa grande multidão seguia o Senhor. Pessoas que tinham graves sofrimentos e ainda lunáticos, e o Senhor curava todos eles. E essas pessoas seguiam o Senhor, uma grande multidão, como disse aqui. E o Senhor, vendo isso, diz o versículo 5, subiu ao monte e, assentando-se, seus discípulos se aproximaram e, abrindo a boca, ensinava os dizendo. A ênfase de Mateus aqui é que aqueles que seguiam ao Senhor eram muitos, mas dentre eles estavam os seus discípulos. E são esses discípulos que vieram para o Senhor escutar ele, os ensinos dele. Então, o Sermão do Monte está dirigido principalmente aos discípulos do Senhor, aqueles que o seguiam. Aí eu quero fazer outra observação. Falei há pouco da multidão, mas essa multidão procurava Jesus Cristo. E a advertência minha é: procuramos primeiro Cristo ou procuramos primeiro um advogado, um médico? Essa reflexão. Se nós temos a vida espiritual, nós vamos procurar primeiro Cristo. Com relação aos discípulos, se nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Cristo. Nós estamos aqui para aprender com Cristo. Aí eu pergunto para vocês, como que a gente aprende com Cristo? Só pode ser via espiritual, porque ele não vai numa sala de aula para dar aula. E tampouco no que denominamos igreja. O pastor, o padre, ele não é Cristo. Ele pode ter Cristo, é diferente. E se ele tem Cristo, então ele está representando Cristo. O cristão verdadeiro representa Cristo. Na medida da sua transformação no Evangelho, que é o título dessa conferência, na sua maturidade, ele está representando. Porque enquanto o cristão verdadeiro é infantil, é criança, ele está representando uma vida espiritual infantil. Mas à medida que ele amadurece, ele está representando uma vida madura de Cristo. Então eu queria que vocês refletissem, como eu estou refletindo. O quanto discípulo eu sou de Cristo? Ou eu só procuro Cristo para resolver um problema?
e depois eu viro as costas para quando tiver o próximo problema. Porque a multidão era assim, tá procurando para resolver um problema, mas não era discípulo de Cristo. Então é bom a gente refletir sobre isso. A palavra discípulo é uma palavra que tem uma tradução muito simples, significa um aprendiz, uma pessoa que está aprendendo de outra, uma pessoa que se coloca sob o ensino, os direcionamentos de outra pessoa para aprender dessa outra pessoa tudo que precisa aprender. Simplesmente um aprendiz. No tempo antigo, qualquer pessoa que queria aprender, por exemplo, uma profissão, um ofício, devia buscar um mestre qualquer, e colocar-se sob o governo, a direção desse mestre para aprender tudo o que era preciso aprender. E o Senhor então chamou seus discípulos, seus aprendizes, aqui para falar então seu ensino. Agora, para nós entendermos o Sermão do Monte, nós precisamos claramente primeiro olhar, como já foi nos dito várias vezes, para o contexto daquele sermão. Quer dizer, o sermão não é simplesmente um conjunto de, vamos dizer assim, regras e mandamentos que o Senhor colocou um ao lado do outro de uma maneira assim, de qualquer maneira, sino que ele tem uma ordem, tem um sentido, um desenvolvimento espiritual. Nós precisamos seguir esse desenvolvimento para entender o que o Senhor está nos falando, o que ele queria nos ensinar. E também precisamos olhar para o contexto onde aquele sermão foi dado, foi entregue, segundo Mateus. Mas, primeiramente, queria que os irmãos olhassem para o versículo do capítulo 5, versículo 48, para explicar, eu penso, o sentido mais geral das palavras do Senhor. Diz assim: pois sede vós perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. A palavra perfeito que aparece aqui é a palavra que em outras partes da Escritura, do Novo Testamento, é traduzida como maduro, ou maturidade. A palavra perfeito em grego é teleios, e então aparece várias vezes no Novo Testamento nesse sentido, ou também no sentido de uma pessoa madura ou a maturidade. Por exemplo, quando Paulo fala de que nós temos que chegar, no capítulo 4 de Efésios, a estatura de um varão perfeito, a palavra é a mesma que o Senhor está usando aqui, para um varão teleios, perfeito ou maduro. Qual que é a ideia? Os gregos usavam essa palavra com o sentido de que uma coisa qualquer, quando ela é desenvolvida e alcança todas as potencialidades que ela tem para desenvolver. Quer dizer, quando uma coisa é desenvolvida ao máximo das suas potencialidades, para as quais foi criada ou feita, então aquilo se torna teleios, perfeito, nesse sentido. E é usado no sentido da maturidade humana, quando uma pessoa cresce e alcança o pleno desenvolvimento das suas capacidades físicas, do seu corpo físico e as suas capacidades mentais. Então se diz, dito que essa pessoa é teleios, assim falavam os gregos, ou uma pessoa madura, nesse sentido. Mas o Senhor aqui claramente não está falando da maturidade física, nem sequer da maturidade mental, mas ele está falando da maturidade espiritual, da maturidade que o Senhor espera, o Pai espera dos seus filhos. Por isso diz, pois sede vós perfeitos ou maduros, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então, se nós queremos entender o Sermão do Monte, nós podemos entender assim, que é o ensino que o Senhor coloca para nos levar à maturidade. O Senhor está... Daí, senhores, o Sermão da Montanha e esses 3 vídeos, eu recomendo que vocês estudem como a gente está estudando, porque, na verdade, Cristo aí, ele diz o que Deus quer. Se você é cristão, como eu, e um cristão verdadeiro, que tem uma vida espiritual, é muito importante saber o que Deus quer. É essa que é a importância de estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Porque nós temos que ter o Espírito Santo, que nos habita, mas também temos que procurar na palavra o estudo. É o que nós fazemos aqui. Nós estudamos a base de vídeos, mas os vídeos, como você vê, todos os preletores que eu coloco aqui,
Eles leem a palavra e Deus versículos. Não é o achismo deles. Não é o que eu acho. Pode ver que eles não usam esse termo. E quando usam, eles querem destacar que não é o que está na Bíblia. É um pensamento deles. Para dizer que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é ética espiritual, né? Estamos ensinando